Saúde, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você para que nós vamos estar estudando sobre o caráter do cristão, a parte 2, sobre as bem-aventuranças. O nosso texto é Mateus 5:12. A nossa introdução: o mundo acha que a verdadeira felicidade vem de popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo e declara que a verdadeira alegria vem do conhecimento do favor divino. Pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo, mas aos pobres de espírito, aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. Sugerimos que as 4 primeiras tratam do relacionamento do crente com Deus e as últimas 4 o relacionamento do crente com o seu próximo. O relacionamento do crente com Deus, os humildes de espírito. A palavra pobre ou humilde é o homem que não tem absolutamente nada neste mundo, põe toda a sua confiança em Deus. Assim Davi escreveu no Salmo 34:6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esta bem-aventurança ensina 2 verdades. Primeira verdade, reconhecer a nossa pobreza espiritual. Nós não temos nada para oferecer a Deus. O homem humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Jesus falou à igreja de Laodiceia, era uma igreja autossatisfeita e bastante superficial. Quantos crentes satisfeitos? E nós ainda olhamos para o fariseu e o publicano. Quando o publicano clamava para Deus, ó Deus, se propício a mim, pecador. Lucas 18:11-13. O publicano estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e destituição espiritual. Isto é ser humilde de espírito. Veja Isaías 57:15 e 66:2. Segunda verdade, receber o reino dos céus. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é condição indispensável para receber o reino de Deus. Lá o Senhor fala para nós que os humildes herdarão os céus. Feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Segunda bem-aventurança, os que choram, verso 4. A palavra chorar é uma palavra muito forte, usada para lamento pelos mortos. Aqui não é o choro de luto, mas o choro de arrependimento, de quebrantamento. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros, lágrimas quando vemos o irmão cair no pecado, em vez de fofoca sobre o seu pecado. Há uma ligação entre as 2 primeiras bem-aventuranças. Ser humilde de espírito é sentir convicção pelo pecado. Chorar é demonstrar contrição. Veja, Davi, Salmo 38:4, 18, Isaías 6:5, Pedro, Lucas 5:8, Mateus 26:75, Paulo, Romanos 7:15, 18, 19 e 24. Bem-aventurado o crente com o coração compungido. Essas 2 bem-aventuranças levam o crente a ter um coração compungido. Terceira bem-aventurança, os mansos, verso 5. Manso é uma palavra usada para descrever um animal que foi domesticado e treinado a obedecer o comando do seu mestre. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Moisés foi considerado, lá em Números 12:3, o homem mais manso da terra. Moisés foi moldado, preparado para cumprir uma missão determinada pelo Senhor. Ele não conseguiria se ele não tivesse essa mansidão latente no coração dele. Mas verdadeiramente nós vemos um homem e sabe quando deve e quando não deve irar-se. O Senhor Jesus fala, olha, aprendei de mim. O Mestre Jesus está nos ensinando, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. São pessoas mansas que herdarão a terra. John Stott comenta, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois tudo é nosso se somos de Cristo. É a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus, é controlada pelo Espírito Santo, nasceu de novo, tem uma vida transformada. Quarta bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça. A fome aqui não é a fome que a gente tem antes do almoço.
Quando desejamos justiça, é quando um homem morrendo no deserto deseja comer e beber. Qual é a natureza dessa justiça? A primeira natureza, a justiça moral. Esta é o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. Sede é um sinal de saúde. Como é triste ver em nossas igrejas uma falta de fome e sede de Deus. O Salmo 42, 1, 2, lá o Senhor está falando para nós que a nossa alma, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor. A justiça social, uma grande preocupação dos profetas menores foi com as injustiças que prevalecem na sociedade. Amós 5:11. Amós 8, 5, 16. Demonstramos fome dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Esta é a bem-aventurança do espírito faminto, porque será farto com a plenitude da vida de Cristo. Segundo, as últimas 4 bem-aventuranças, o relacionamento do crente com o seu próximo. Agora é de pessoa para pessoa. Os misericordiosos, verso 7. A misericórdia é compaixão e socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo, que necessita de pessoas para trazer uma palavra, para estar junto. Há tantas pessoas abandonadas pela sociedade, e muitas vezes pela própria igreja, que necessitam de um ato de misericórdia de nossa parte. Felizes os que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Não se esqueçam que aqueles que demonstram misericórdia encontrarão misericórdia. Segunda, bem-aventuroso relacionamento do crente com o próximo. Verso 8. Esse foi o grande desejo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Tasker define os limpos de coração como os íntegros, livres da tirania de um eu dividido. Isso quer dizer que o coração limpo é o coração sincero. Vale a pena meditar no comentário de Stott. Como são poucos que dentre nós vivem a vida aberta, somos tentados a usar uma máscara diferente e usar uma máscara diferente e representar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Isso não é realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. E são tais pessoas que verão a Deus, tanto agora como com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença do Senhor face a face. Esta é a bem-aventurança do crente que não entrega a sua alma à falsidade. Os pacificadores, verso 9. Há uma grande necessidade hoje em dia de pacificadores. Pessoas que têm uma palavra, que é conciliador, que é conselheiro, que tem equilíbrio. A coisa mais fácil é criar casos, incentivar atritos. É preciso da nossa parte um grande esforço, como Paulo nos mandou, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Cada cristão tem de ser um pacificador, mas isto não é possível quando gozamos, e só é possível quando gozamos de paz com Deus, que é a fonte de toda a paz. Somos chamados a seguir a paz com todos. Hebreus 12:14. Se depender de nós, ter paz com todos os homens. Romanos 12:18. A grande bênção de lutar pela reconciliação de duas pessoas ou dois grupos que estão em divergência é ser chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça. 10:12. O Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. O preço pode ser alto. A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Pode haver perseguição física por causa da nossa fé, sejam calúnias que temos de levar ou a perda de amigos porque somos crentes. A condição de ser desprezado, rejeitado, injuriado e perseguido é o sinal do discipulado cristão. Da mesma forma que um coração puro e misericordioso, Stott, não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito em dois sistemas de valores irreconciliáveis. Perseguição tem sido a marca dos fiéis através da história. Tantos que entregaram a vida deles por amor do Evangelho. No Novo Testamento, a igreja só tinha começado no dia de Pentecostes, quando os discípulos sofreram a calúnia de estar embriagados. Atos 2:13. Os discípulos foram presos e lhes ordenou que a pessoa não falasse nem ensinasse em nome de Jesus.
Atos 4,18. Estevão foi apedrejado e tornou-se o primeiro mártir. Motivo da perseguição por causa da justiça. Não há crédito em ser perseguido por causa da nossa estupidez ou pecado. 1 Pedro 4, 14, 16. Por minha causa. Quando rejeitam Cristo e a salvação que ele oferece. Seus seguidores devem esperar compartilhar dos sofrimentos dele. Filipenses 3,10. Reação diante da perseguição. Regozijai-vos e exultai, e sabei que há prêmio pela perseguição, grande será o galardão. Romanos 8,18, 2,4, 11. Conclusão. Todos os crentes devem demonstrar todas as detalhadas aqui. Crentes não têm a liberdade de escolher alguma área espiritual e negligenciar outra, mas são chamados a crescer em todos os aspectos. Efésios 4,15. Tal inversão dos valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos de Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurado aqueles que o mundo rejeita. Stott. É isso que eu queria deixar para você nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.